E agora o nosso assunto é a política. A Frente Parlamentar da Agropecuária começa o ano de 2025 de olho em dois principais temas. De um lado, as eleições que vão definir os novos presidentes da Câmara e do Senado. E de outro, as pautas que vão ser prioridade para o setor agropecuário no Congresso. Na Câmara, a bancada do agro, que é a maior do Congresso brasileiro, tem pelo menos 4 temas no radar. O primeiro é o projeto sobre reciprocidade ambiental, que prevê que o Brasil cobre as mesmas exigências que países que são nossos parceiros comerciais. Outros 2 temas que devem ser prioridade são projeto de lei sobre biomas e Estatuto do Pantanal, que trata de conservação ambiental, e o PL sobre invasão de terras, que ocorre em meio ao aumento das invasões pelo MST. Wagner Parente é CEO da BMJ Consultores e está conosco para as projeções da política com impactos no agro. Wagner, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Prazer estar aqui novamente. Da mesma forma, é muito bom recebê-lo. Wagner, dentre essas pautas prioritárias para o agro em 2025, quais delas, na sua opinião, têm maior potencial de impactar o agro? Eu acredito que está bem colocado como prioridade. É importante a gente ter em mente que o provável novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, ele já manifestou apoio integral à pauta do agronegócio brasileiro, mesmo não sendo um membro tão ativo da FPA. Ele foi à frente parlamentar do agronegócio no início desse mês, no dia 3 de dezembro ele esteve lá na FPA e manifestou total apoio irrestrito a todas as pautas do agro. É evidente que isso é um bom indicativo de que, de fato, essas pautas elas terão encaminhamento dentro do Congresso Nacional. É importante também a gente considerar que alguns desses temas, por exemplo, o marco temporal, ele já foi objeto, inclusive, de declarações do provável novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e teve, sim, uma sinalização positiva no sentido de dar encaminhamento, de ser pautado e votado. O mesmo acontece com os outros 2 assuntos. Então, assim, eu acredito de fato que esses temas dados como prioridade, eles terão encaminhamento bastante célere dentro da Câmara dos Deputados e isso ocorre talvez a despeito do apoio ou não do governo. É importante a gente ter em mente, Keller, que esse é o marco do início da segunda parte do governo Lula. E é importante a gente ter em mente que é bem provável que a influência do Executivo na pauta do Legislativo diminua ainda mais, já que começa a chegar mais perto as eleições presidenciais em 2026, cara. Muito bem. E se essa influência ela diminui, abre o espaço para, por exemplo, a aprovação pelo Congresso do Marco Temporal das Terras Indígenas, que é um tema super caro para o agro brasileiro, para determinar um marco, para ter segurança jurídica. A minha pergunta é se isso poderia acontecer já no primeiro semestre de 2025. E segundo, outro tema muito caro para o agro brasileiro é a segurança da propriedade privada, porque a gente tem visto um aumento na invasão de terras, pelo menos nesses 2 anos de governo Lula. Há contexto e há cenário para que esses temas avancem já no primeiro semestre de 2025, Wagner? Eu acredito que a PEC 48 de 2023, que é o marco temporal que você mencionou, Kellen, ele tem sim uma boa chance de ser votado, né, ainda no primeiro semestre. Ele está hoje no Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça analisa a PEC, né? A relatoria é do senador Esperidião Amin, que já se manifestou favorável ao tema, então é bem provável que a gente tenha uma sinalização positiva na comissão. A depender do ânimo do novo presidente do Senado também, ao que tudo indica, será o senador Alcolumbre, esse tema pode sim ser levado a plenário e aí alterar o parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal, que trata desse marco temporal da demarcação das terras indígenas. Em relação à prevenção de invasão, aí eu acho que o tema tem um pouco mais de restrição, a tramitação também está um pouco mais atrasada em relação, por exemplo, ao marco temporal, então talvez esse leve um pouco mais de tempo, e principalmente porque deve ter uma oposição bastante relevante do governo, né? Mesmo que tenha uma influência um pouco menor, eles têm sim condição de
atrasar um pouco mais a tramitação desse assunto. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, Kelly. Muito bem. E por que, na sua opinião, essas demais pautas, como a questão envolvendo o Pantanal, bioma e pauta da reciprocidade, que tem relação com questões ambientais, estão entre as prioridades do agro para 2025 no Congresso Nacional? Eu acredito que o ano que vem, por ocasião da COP30 no Brasil, é um ano que favorece a discussão de temas que tenham a pauta ambiental com centralidade. A reciprocidade ambiental, o PL 1406, né, desse ano de 2024, ele entra nesse contexto, mas também num contexto um pouco mais amplo de uma contraofensiva do setor produtivo brasileiro à imposição de barreiras não tarifárias, de barreiras comerciais aos produtos brasileiros. Então, faz muito sentido você colocar o mesmo nível de restrição que você está sujeito no exterior. Esse PL, ele muda a política nacional sobre mudanças climáticas, incluindo essa determinação. Existe, sim, o apoio do atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, a essa matéria, e, ao que tudo indica, o novo presidente da Câmara também apoiará esse que é um tema central na FPA. Ele se manifestou sobre isso quando esteve na FPA no início do mês, então é de se esperar que sim, ele ande. E o mesmo pode ser dito em relação ao segundo tema também, Kelly. Muito obrigada, Wagner Parente, CEO da BMJ, por estar conosco. Desejo um ótimo 2025. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Até.